Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é o GFOT 1000 e eu tenho que fazer uma correção aqui. Eu lembro que no Brasileiro de 88 eu fiz só a parte um do campeão, né? Que foi o Bahia. Mas a parte 2, né? Eu não sei o que eu fiz e tal, mas acabou saindo o vídeo do Brasileiro 2003. Só que não era esse vídeo, né? Eu tive que excluir aquele vídeo, né? De 88, mas que tava com áudio falando do vídeo de 2003. Aí agora eu tenho que fazer esse novo, que é esse que eu tô fazendo agora, a parte 2 do Brasileirão de 88, tá? A parte 2 vai ser assim, curiosidades, né? Não é muitas, né? Vai ser só a surpresa, a decepção e a polêmica, né? E o jogão também. Vamos lá, a surpresa. Acho que a surpresa daquele campeonato foi o Sport, né? O Sport Recife, né? O Sport naquele ano ele provou, né, para todo mundo que não tinha sido campeão em 87 à toa, né? É, bom, eu falei mais sobre o Brasileirão de 87, tá? Vocês podem ver aí procurando os vídeos aí, né? Eu falei, né, do campeonato de 87, né? Enfim, polêmicas à parte, o Sport provou que naquele campeonato não estava para brincadeiras, né? O time fez um primeiro turno bom ali, né? Mas não conseguiu alcançar uma das vagas. Só no segundo turno mesmo que o Sport deslanchou, né? Fez uma campanha muito boa e foi líder, né, do seu grupo, né? Que tinha o Flamengo, inclusive, é um Flamengo aí. E o Sport conseguiu uma das vagas para as quartas de final, né? Seguido pelo Flamengo, né? E e aí nas quartas o Sport encarou o Bahia, né? Um futuro campeão, né? O Bahia, né? E foram dois empates, né? 1-1 na Ilha, 0-0 na Fonte Nova, né? E como o Bahia tinha a melhor campanha, o Bahia avançou. Só que pro Sport foi frustrante, né? Porque o Sport no jogo da Fonte Nova jogou muito melhor que o Bahia, né? E só não conseguiu o gol porque o Ronaldo Passos, o goleiro do Bahia, fez uns milagres ali, salvou o Bahia e evitou, né, a eliminação dos baianos, né? Por muito pouco o Sport não foi mais longe na competição, né? E o Sport tinha um time interessante ali, tinha jogadores praticamente os mesmos, né, do time que ganhou em 87, né? Por exemplo, na zaga tinha o Marco Antônio, né, o cara do gol do título de 87, tinha o Betão, lateral direito ali. Meio campo ali tinha o Ribamar, né, e o ataque era o Robertinho. Tinha o Zico também, não é o famoso Zico, é o outro, né? O ataque tinha o Robertinho, agora sim, né? Tinha o Robertinho, tinha um outro cara ali que eu esqueci o nome, né? Eu só sei que o centroavante era um tal de Nando, né? E era um time muito bem montado, um time forte, realmente, o time do Sport, né? Faltou mais sorte, né, nessas quartas de final contra o Bahia, né? E por muito pouco o Sport não foi mais longe, né? E a decepção, né? Teve vários times que decepcionou, né? Teve os times que não classificou, né? Pro mata-mata, tipo Corinthians, Palmeiras, Botafogo, né? Santos, né? O São Paulo, inclusive, né? Só que assim, esses times estavam com times medianos, sabe? Uns estavam mais fracos, não tinham condições, outros estavam meio que reformulando o elenco, sabe? E aí não deu para ir longe, lógico, né? O São Paulo, por exemplo, estava se remodelando ali, né? Depois de anos de sucesso e tal, né? O São Paulo estava em 88, tinha perdido boa parte daquele elenco dos menudos, né? No primeiro semestre mesmo. E no brasileiro foi com o que tinha, né? E fez uma campanha ali sem sustos ali, né? Em termos de briga para não cair, não teve ameaça. Primeiro turno do São Paulo não foi lá essas coisas, mas no segundo turno o time estava ali chegando forte ali e tal, só que aí na última rodada, né, o time tropeçou e ficou de fora do mata-mata, né? Por muito pouco o São Paulo mesmo remendado ali, não alcançou uma das vagas, né? Enfim, o Corinthians, o atual campeão paulista, não foi muito bem, né? E Palmeiras e Santos não dá nem para contar, porque os dois times na época estavam fracos, né? Não estavam assustando ninguém e tal, e era uma época difícil para os dois, né? Do Rio ali, Botafogo também, outro time que estava numa época difícil, né? Tava, claro, montando a base do time que sairia da fila em 89, né? Mas só que naquele ano o Botafogo ficou muito para baixo do que para cima, né? Ficou em 18º dos 24 times, né? O Botafogo beirou ali um pouco a zona de rebaixamento, mas não acabou caindo, lógico. Mas acho que é a maior decepção mesmo. Eu vou colocar o Vasco da Gama, vai.
O Vasco era o atual bicampeão carioca, né? Só que ele perdeu o Romário, né? Pro futebol da Holanda, né? Pro PSV da Holanda, né? E parecia que o Vasco não ia muito longe, né? Mas só que o time era quase o mesmo, né? Do time bicampeão e o Vasco sobrou na primeira fase, né? Ele ganhou tanto o primeiro turno como o segundo turno do seu grupo. Tanto que o Vasco teve que abrir uma vaga, né? Lógico, né? No regulamento ali, né? Se um time tivesse classificado em um dos turnos, teria que abrir uma vaga para o melhor time do índice técnico. E e os baianos vai ter que agradecer um pouco ao Vasco, né? O Bahia, né? Porque graças a isso o Bahia, né, que era o melhorzinho ali dos não classificados, acabou tendo essa sorte de se classificar e entrou ali no mata-mata. Então o Vasco tinha um time forte, né? Tinha o Giovani, tinha Bismarck, tinha Sorato, né, surgindo ali, tinha Vivinho, né? Tinha o Roberto Dinamite, inclusive, né? Acácio no gol, enfim, Célio, né? Célio, que na época era só Célio, né? Que depois seria o Célio Silva, né? Na época ele só se chamava Célio, né? Tinha Zé do Carmo, Mazinho, ó, timaço do Vasco, né? E era um dos favoritos, né? Talvez o maior favorito, né? Naquele campeonato a ser campeão, né? Só que o time fracassou no mata-mata. No primeiro mata-mata ali que teve, né? Que começou em 89, né? Quartas de final, semifinal e final. Foi em 89, né? E o Vasco encarou o rival, né? O Fluminense, né? Que já não era mais aquele time do meio da década de 80, mas era um time cascudo ainda, tal. E o Vasco era favorito, né? Primeiro jogo o Fluminense ganhou de 1-0, né? E aí no jogo da volta o Vasco tinha que ganhar no tempo normal para ir numa prorrogação jogava pelo empate. E o Vasco fez essa parte, né? Venceu o Fluminense 2-1 no tempo normal, de virada inclusive. E aí na prorrogação era só empatar, né? E aí o Vasco parece que se preocupou tanto em usar o regulamento que esqueceu de jogar bola. O Fluminense se aproveitou, né, e venceu na prorrogação 2-0, né? Com o total do tempo normal e prorrogação 3-2 Fluminense, né? E assim o Vasco era eliminado, né? De uma forma até triste, né? Porque o Vasco era muito mais time que o Fluminense naquela ocasião, só que, né, nem assim, nem tendo a vantagem, nem nada, o Vasco aproveitou e acabou eliminado, né? É, a sorte do Vasco é que no ano seguinte o Vasco seria campeão, né? E é isso, né? Agora do jogão, né? Esse jogo não pode faltar, né? O Grenal do século, Internacional e Grêmio, né? Semifinal do Brasileiro de 88, né? Que continuou em 89. Primeiro jogo foi 0-0, né? E muitos falavam que era o Grenal do século, né? Porque quem passasse ia para a final e estaria na Libertadores do ano seguinte, né? E o Grêmio tinha um grande time ali, só que o Inter também apostou forte naquele ano, né? Tinha Tafarel, tinha Luiz Carlos Vinck, tinha Luiz Fernando Flores, tinha Maurício, Nilson, enfim. E o Inter parecia que era um dos favoritos e era, né? Fazia um grande campeonato ali e tal. O Nilson era o artilheiro do campeonato. E aí chegou, né, o jogo de volta no Beira-Rio, né? O Grêmio saiu ganhando o jogo 1-0, gol de Marcos Vinícius. E aí o Inter se complicou de vez, né? Quando teve o Casemiro expulso, né? E parecia que o Grêmio ia aproveitar, né? O Grêmio teve chance de matar o jogo ali, só que não soube aproveitar. E aí na volta do intervalo o Inter voltou contra a postura, né? O Abel, né? Abel Braga na época, que estava começando ainda, acho que tinha 2 ou 3 anos de carreira, de técnico ainda. Puxou, né, o vestiário ali, né? Puxou a orelha dos jogadores ali e tal, cobrou todo mundo. E aí parece que deu resultado, né? O Inter voltou com muita vontade, né? O time dividiu mais bola tal, e conseguiu vencer de virada por 2-1, 2 gols do Nilson, né? E com um a menos ainda, né? E essa vitória para os colorados foi saborosa demais, né? E com um a menos, né? Do jeito que estavam as coisas, parecia que não ia dar pro Inter, só que aí o Inter tirou forças do além, né? Né? Mostrou superação ali e conseguiu se classificar para a final. O Inter disputou a final com o Bahia, como todo mundo sabe, e acabou perdendo o título, né? Acabou vice-campeão. E ficou frustrante para os colorados, né? Se vice, né? Mas pelo menos eles tiraram o maior rival, né, do campeonato, que era o Grêmio, enfim. E agora vamos para a polêmica, né? A polêmica foi lá do começo do campeonato, né? Naquele ano o regulamento na primeira fase, né? Os times que ganhavam faziam 3 pontos, né?
E se houvesse empate, né, os dois times somavam um, só que aí havia uma disputa de pênaltis, ou seja, teria disputa de pênaltis. E aí o vencedor da disputa de pênaltis ganhava mais um ponto, totalizando dois, né? E quem perdesse os pênaltis ficava só com um. E enfim, teve um jogo Botafogo e Fluminense na primeira rodada, né? O jogo terminou 1-1, né? E aí com isso deveria ter pênaltis, né? Mas nada disso, né? Os jogadores dos dois times se recusaram a cobrar, né? Eles não tinham conhecimento do regulamento, tal, não sei o quê. E aí o jogo se encerrou. E aí a CBF ficou cobrando os dois times, não, tem que cobrar pênalti, não sei o quê, tal, né? A CBF até ameaçou punir os dois times, né? Só que aí os dois times, enfim, entraram em acordo e decidiram, vamos decidir logo esses pênaltis. E a CBF colocou no dia 5 de outubro só esse jogo só para bater pênaltis, acredite. E foi justo num dia histórico para o Brasil, né? Que era o dia que se iniciava ali a Constituição, né? Era aprovada a Constituição lá, tal, né? Um marco para a nossa história do nosso país, enfim. E justo nesse dia histórico estava tendo um Botafogo e Fluminense no Maracanã só para decidir os pênaltis, né? E eles voltaram a campo nesse dia, disputaram os pênaltis, os jogadores cobraram e tal. E aí o Fluminense ganhou, né? Acho que foi 4-3, se não me engano. Enfim, essa é a polêmica, né? Foi bizarro até, né? Quem diria, né? Tipo, um jogo que começou em setembro só foi terminar em outubro. E enfim, é isso, gente. Vou encerrar o vídeo aqui, tá? Esse vídeo é a parte 2 do Brasileiro de 88, tá? Como eu expliquei no começo, né? Deu um problema ali. Eu tive que refazer essa parte 2, enfim, agora tá feito. Espero que vocês curtem o vídeo, comentem no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Falou!